Ao entardecer, no ponto de Luísa esperava um ônibus para a faculdade que cursava no período noturno. Foi quando um desconhecido sentou-se no banco ao seu lado. O estranho olhou admirado para os olhos de Luísa e disse: "Que olhos lindos você tem, os mais bonitos que eu já vi." Luísa, sem graça, agradeceu e, por educação, retribuiu o elogio, dizendo que ele também tinha olhos bonitos. O homem sorriu e respondeu que nada, eu queria ter os olhos seus. Passaram-se 5 minutos e os dois não falavam nada, até que o ônibus chegou e Luísa se despediu e entrou apressadamente no caminho para a faculdade. Logo em seguida, Luísa percebeu que havia esquecido o seu caderno no banco do ponto de ônibus. Agora era tarde demais. Não tinha como voltar para procurar o caderno, então ela deixou isso de lado. Depois pediria emprestado o caderno de alguma colega da faculdade. Logo tirou da bolsa um espelho e olhou-se, lembrando do que aquele homem havia dito sobre seus olhos. E realmente eram lindos os seus olhos, verdes e amendoados, com cílios longos e escuros. No dia seguinte, à mesma hora e no mesmo ponto de ônibus, chegou aquele mesmo homem, que elogiou os olhos de Luísa. Entregou o caderno que havia esquecido. Luísa ficou surpresa e muito agradecida. Se distraiu e perdeu o ônibus. Luísa se despediu do desconhecido e levantou-se apressadamente para pegar um táxi, pois teria uma prova na faculdade. E justamente no primeiro horário, o homem, muito gentilmente, ofereceu-lhe uma carona até a faculdade. Luísa agradeceu, mas disse que preferia ir de táxi, mesmo porque não queria incomodá-lo. "Não é incômodo de maneira alguma. Meu carro está estacionado ali adiante e é difícil de encontrar um táxi por aqui. E o próximo ônibus se passa daqui meia hora. Você vai acabar perdendo a sua prova." Luísa relutou em entrar no carro do estranho, mas estava atrasada e sabia que não havia outra opção. Tinha estudado muito para essa prova, porque sua nota na prova anterior dessa disciplina ficaria abaixo da média. A matéria era difícil e o professor era bastante rígido. Se perdesse esta prova, teria que fazer a prova secundária, que certamente seria bem mais difícil. Ela precisava muito dessa nota e não podia perder de jeito nenhum essa prova. Então, sem outra opção, Luísa acabou aceitando a carona daquele senhor estranho. Entrou no carro dele e saíram. O homem tomou um caminho diferente do trajetório que no ônibus sempre fazia e disse que conhecia um caminho mais rápido até a faculdade, para que ela não chegasse atrasada. Quando Luísa se deu conta que aquele não era o caminho até a faculdade e que o homem há muito tempo já passava do destino dela, a moça começou a ficar assustada, já muito distante do centro da cidade. Agora passaram por lugares quase ermos. Ele entrou numa estradinha de terra. Luísa pediu para que ele parasse o carro. O homem sorriu e continuou dirigindo. Ela tentou abrir a porta, mas estava travada. Apavorada, começou a gritar por socorro e tentou abrir o vidro para pedir ajuda, sem sucesso, pois a essa altura já se encontrava no meio do nada, sem nenhum movimento de veículos, nem casa ou pessoas por perto. Luísa, desesperada, gritava e batia no vidro. Ele encostou o carro e a conteve, segurando em seus braços com força, enquanto ela se batia e gritava. Ele
tirou do bolso um lenço, embebedou um líquido em um pequeno frasco, sem rótulo, e apertou contra o rosto de Luísa, o que fez desmaiar. Quando Luísa acordou, estava deitada em uma maca numa sala de cirurgia improvisada, mas não conseguia enxergar nada. Seus olhos estavam cobertos com curativos. Não ouvia nenhuma voz, nenhum ruído por perto. Tudo estava no mais completo silêncio. Luísa arrancou os curativos dos seus olhos. Então percebeu que não os tinha mais. Ao sentir e tocar as órbitas vazias de onde foram removidos os seus olhos, sua primeira reação foi gritar de desespero, e segunda reação de Luísa foi tentar fugir. Mesmo cega, ela se levantou da maca e tentou se guiar pelo tato, mas logo tropeçou e caiu, derrubando também uma bandeja metálica cheio de instrumentos cirúrgicos. O barulho com quem fez alguém chegar. Era ele, aquele homem que havia sequestrado e removido seus olhos. Ele levantou Luísa e o arrastou de volta para a maca, enquanto ela se debatia e gritava. O homem a amarrou na maca e em seguida aplicou uma injeção que a deixou inconsciente. Ele então pegou os olhos removidos de Luísa e cuidadosamente os colocou em uma solução de formol dentro de um frasco junto aos outros olhos arrancados de outras vítimas. Mais um par de olhos lindos para sua coleção. Os demais órgãos, o coração, os pulmões, o fígado e os rins e os pâncreas seriam também removidos e vendidos no mercado negro, o que lhe rendia muito dinheiro. Mas os olhos não tinha preço. Ele possuía também uma coleção de fetos abortados que guardava há tempos atrás, quando tinha uma clínica clandestina de abortos, mas acabou sendo denunciado e teve a clínica fechada depois que uma mulher teve complicações e morreu depois de um aborto. Por causa disso, ele acabou preso pelo Conselho Regional de Medicina e teve cansado o seu registro profissional de médico. Desde então, não faz mais abortos. Agora, em vez de fetos, ele assassina pessoas adultas para vender os seus órgãos no mercado negro. Tráfico de órgãos é um negócio muito mais lucrativo do que clínica de aborto. Só os olhos das suas vítimas ele não vendia. Os olhos ele sempre guardava na sua coleção. No dia seguinte ao desaparecimento de Luísa, um outro ponto de ônibus, aquele homem sentou-se ao lado de uma jovem que folheava distraída uma revista enquanto esperava pelo ônibus. Depois de um breve silêncio, observando-a, ele disse: "A moça, que olhos lindos você tem, os mais bonitos que eu já vi." E vocês, galera, pegaram carona com um desconhecido? Deixar nos comentários abaixo se vocês gostaram.